Então fala galera, muito bom dia. Vamos aqui para a repercussão de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Uma partida boa do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito até mais, né? Teve muitas oportunidades ali, mas acabou não aproveitando. Poderia ter feito 4, 5, 6, mas isso mostra que o Flamengo está criando bastante. Teve jogadores que se destacaram, né? Um pouco mais. Luiz Araújo fez uma excelente partida. Teve também Gabigol que marcou, Pedro marcou, Ayrton Lucas marcou e muito mais. Teremos agora a repercussão de várias mídias que falarão, né, sobre essa partida do Flamengo e muito mais. Teremos troca de passes, teremos Vene Casagrande trazendo informações, Mauro César, teremos João Guilherme e muito mais, né? Então pedimos a você que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhuma novidade aqui que nós trazemos diariamente. Deixamos aqui os créditos também e o link, né, do vídeo oficial, do canal oficial, das mídias que vamos assistir agora, reagir, estará na descrição do vídeo, ok? Então vamos agora acompanhar a repercussão de Flamengo 3 e Volta Redonda 0. Assiste o máximo que você conseguir para esse vídeo alcançar também outras pessoas. Deixa o like, isso ajuda muito também a recomendar para outros torcedores do Flamengo, ok, galera? Vamos aí assistir esse vídeo, acompanhar agora. Alternativa de jogo do Flamengo, em algumas passagens do jogo, ter uma alternativa com 2 atacantes por dentro para tentar reeditar algo que acho que ainda deve existir de memória desses jogadores e que possa ser praticado. O que eu vejo é os dois muito distantes. E vejo que o Bruno Henrique é um jogador... O Bruno Henrique é um ótimo atacante, mas ele se aproxima do normal quando ele é apenas um ponta de corredor. Tem jogador que pede uma característica, né, Rafinha? A gente pensa, por exemplo, o Cebolinha. E teve esse a gente fala, o Cebolinha começou a jogar muita bola com o Tite. Porque o Tite foi o primeiro treinador no Flamengo, né, com o Cebolinha trabalhando, colocou o Cebolinha onde mais rende. Que é essa função aberta pela esquerda, bem espetado, que se acostumou a ser aquele Cebolinha em 2019, o grande jogador da seleção na Copa América, com o Tite, enfim. Então, ele não começa a render à toa, ele não voltou a entender como é que joga futebol. Ele foi colocado, né, no lugar que ele mais rende. E o Bruno Henrique, para mim, junto com o Gabriel, eles pedem uma dupla de ataque. Eles pedem jogadores com conexões mais próximas dentro do campo. E não é esse primeiro tempo que a gente viu do Flamengo, né? Muito distantes, né? O Flamengo com dificuldade ali de criação ainda no meio campo, mas os dois pouco se falaram. Pouco se falaram, e um detalhe desse jogo foi o Cebolinha entrando pela direita. Né? Ele não fez a movimentação, o Tite não fez a movimentação que tinha feito anteriormente, que era para o Bruno Henrique entrar, ele joga improvisado na direita e o Cebolinha continua à vontade pelo corredor esquerdo, cortando para dentro, ou para finalizar, ou para dar essa bola na área ou para o Pedro, ou para o Gabi, ou quem tiver na área, quem for o centroavante do momento. Mas hoje não. Hoje o Tite coloca o Cebolinha quando entra para jogar do lado direito, e aí dá para ver que ele tem um pouco de dificuldade mesmo, porque ele vai, pedala, tenta um contra um, mas ele não tem essa movimentação de cortar para dentro, do lado direito. Ele tem essa movimentação do lado esquerdo, então isso limitou um pouquinho as ações pelo lado direito, que era o que estava funcionando muito bem no primeiro tempo com o Luiz Araújo. Então, assim, esse tipo de coisa, acho que hoje, se foi um teste, já dá para ver que não vai funcionar bem. E o Gabi precisa ficar perto do Bruno Henrique, é isso? Uma coisa que me intriga, o Tite na coletiva, ele diz que precisa de tempo para adaptar o time a essa formação com o que ele chama de flutuador, que é o meia que parte da ponta, o De La Cruz, quando ele é escalado partindo da ponta direita para vir para dentro, virando um quarto meio campista na formação titular, junto com Arrascaeta, Pulgar, Gerson, né? Isso é um flutuador. Flutuador, o meia que ele chama de flutuador, é o meia que parte da ponta e vem para dentro. Tite é qualquer coisa. Mas, ele considera que o time está ajustado já para jogar com os 2 pontas especialistas. Eu acho que existe uma questão que ainda não é tão bem ajustada e pode vir a ser. Eu acho que com os corredores ocupados pelos pontas, os laterais do Flamengo têm dificuldade de jogar. Porque a característica não é de lateral, também no que o Tite usualmente chama de lateral construtor. O lateral que fica mais por trás da jogada, participando da organização, atacando mais por um corredor mais central. Acho que o Ayrton Lucas tem dificuldade. Ele é um jogador de muita força, de muita passagem, mas para iniciar a jogada por trás e tentar o passe, ele tem dificuldade. Ele até consegue fazer uma ultrapassagem, eventualmente, mais por dentro, né? Quando o Cebolinha abre o campo, atrai o lateral e gera um espaço, eventualmente o Ayrton Lucas consegue passar por dentro, até acontece. O Wesley, quando é escalado pela direita, para mim, ele tem muita dificuldade de jogar
quando o Flamengo está em ataque organizado e ele precisa de um jogo mais pausado, que não seja de força, de passagem. Eu acho que ele tem muita dificuldade. O Varela se vira um pouco mais nessa circunstância. Por essa combinação entre pontas e laterais, eu acho que eu tendo a discordar um pouco do Tite de dizer que o time está ajustado para os dois pontas. Eu não acho que esteja tão ajustado também nessa formação. Com o De La Cruz vindo para dentro como um ponta, meia partindo da ponta, aí sim tem alguns movimentos que ainda vão precisar de um tempinho para acontecer de uma maneira mais automática. E tem um assunto, para a gente falar de qualquer coisa do jogo de hoje e nos últimos anos aí no futebol brasileiro aqui do Rio de Janeiro, que é o gramado do Maracanã. Nossa. Sim. Assim, é muito triste, cara, a gente falar do gramado, a gente vai ouvir o Tite já em instantes, mas há uns dias atrás, né, na semana passada, a gente estava vendo o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, criticando o gramado do Allianz Parque, né, que realmente estava horrível, o gramado sintético do Allianz Parque, e ele tem todo o direito, tem a obrigação de fazer isso, a gente tem que cobrar, né, o presidente de um clube tem que cobrar de ir para um outro estádio e jogar num gramado decente, né, no mínimo decente, mas ele também tem que entregar um gramado decente, né? Seja ele sintético, seja ele natural. E o gramado do Maracanã tá um pasto. É vergonhoso, né? Você vê o gramado do Maracanã do jeito que tá hoje, né? No jogo contra o Volta Redonda. E vem assim, né? Como começou o ano assim, ele vem assim. Nos últimos anos, a gente faz alguns jogos, né, Mansur, Rafinha? Teve pausa, né? Exato. De jogo, só que não de outros mas, eventos. a gente faz jogos ali direto. Direto. A gente tem o privilégio de estar ali do lado do gramado do Maracanã. É horrível, né? É um gramado que não tem condição de se jogar futebol em alto nível. E aí fica essa batalha, essa guerrinha de qual dirigente vai dar a aspa mais impactante, né? Que vai jogar o problema para o outro lado, mas não resolve o seu, né? Cobra-se do outro, mas não resolve o seu. E hoje o Tite, né, o treinador, né, de um dos dois clubes que são responsáveis, né, pela gerência aí do Maracanã e pelo gramado do Maracanã, reclamou do gramado que o time joga. Bota aí. Vou falar só a respeito do gramado. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando de diagnóstico. É inadmissível. Vou dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe. Uma nova geração de técnicos que me agrada. Ele é o representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar de competitiva de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador de Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como tomar. Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. É óbvio, né? Foi bem ele, inclusive, Muito citando bem. um exemplo em que o time dele foi beneficiado. Muito bem, porque é claro, assim, né? A gente pode falar de gesto técnico e tudo mais, mas a bola tá ali pererecando, né? No pé do Bruno Barra, no pênalti ali, no Arrascaeta, enfim. É um gramado triste, cara, ver o Maracanã. O que aconteceu nesse início de ano, 30 segundinhos só, para mim reforça a minha sensação. Quem quiser, como clube de futebol, ter um campo em que você tenha retorno técnico fazendo os seus jogos lá, habituado a jogar, com qualidade, ou seja, bom gramado e retorno, obviamente, financeiro, para mim precisa construir um estádio. O Maracanã é um problema sem solução. Por quê? Pelo que ele representa como símbolo do Rio, e aí com seus impactos políticos, porque todo o processo em torno do Maracanã vai ser politizado, porque vai envolver o poder público também, ele jamais vai ser concedido a um clube só, que é a situação ideal para qualquer estádio no mundo, ter ainda mais com o calendário brasileiro, ter uma quantidade de jogos que permita a manutenção de um bom gramado. Ele precisaria ser de um clube só. Não vai ser. Sendo de dois, e sempre vai ter um edital que vai permitir a um terceiro, a um quarto alugar. Ainda mais que o edital do Maracanã está prevendo um número mínimo de jogos elevadíssimo. Gramado. Então você não vai manter. Além disso, enquanto o estádio estava parado, o governo do estado tem direito a realizar eventos lá. Então você não é dono do seu equipamento. Você joga num lugar que você não cuida, você não dita todas as normas de uso. Então eu não vejo o Maracanã tendo uma solução que vá contemplar a questão técnica do gramado, permitindo a um clube fazer uso de um bom campo. Porque é um equipamento público que vai ter... E se você fizer... O dia que alguém fizer uma licitação do Maracanã para um clube só, primeiro que eu não sei nem se isso é certo pelo que o Maracanã representa como símbolo da cidade. E segundo, você imagina a quantidade
de questões que vão o nível de judicialização que isso vai ter, quantidade de audiências públicas que você vai precisar fazer, de ações de políticos envolvendo isso. Você isso não vai se tornar real. Não é do mundo real. É utópico. Não. E com vários clubes usando, o resultado é o que a gente tem desde o ano passado. Exato. E aí fica, né, essa batalha de quem, né, fala a frase mais impactante sobre o gramado do outro. Enquanto a gente vê o gramado, a gente fala do Maracanã e outros aqui no futebol brasileiro nesse nível lamentável. Vamos para um break. Primeira parada aqui no Troca de Passes, 00:06. Na volta, mais gol dos estaduais. E o carnaval do Renato Portaluppi foi bom, Marcelo? Não. Não foi bom o carnaval do Grêmio, não. Daqui a pouco a gente está de volta, você não sai daí. Da Silva, se um dia o Gerson precisar de transfusão de sangue, vou buscar o Modric para doação. Cara, o Gerson não tem sido um jogador omisso, não. Ele tem desarmado, tem participado. Acho que essa é uma espécie de uma ideia preconcebida, sabe? Ele já fez para merecer essa visão em momentos que se comportou assim, mas não acho que tenha sido dessa maneira, não, sabe? Agora, hoje o gol que ele perdeu não pode perder, né? Não pode perder um gol daquele. Uma bela jogada, finalização fraquinha, tentando tirar do goleiro. Bate com força, define a jogada, fuzila o goleiro, estufa a rede, pô, né? Olha o Alexandre Souza aí no Superchat. O Wesley tem nível para estar no elenco do Flamengo? Ele pergunta. Não sabe dominar, não sabe passar, não sabe cruzar, não sabe marcar. É o que eu falo sempre, Alexandre. Ele é um garoto de 19 anos, então ele tem alguns predicados. Não acho que ele seja um jogador ruim, mas é meio apavorado, errando demais. Talvez ficar fora do time seja bom para preservar esse garoto, mas só tem ele e o Varela, né? O Alexandre Paiva diz que vai melhorar, o Ayrton Lucas apoia bem, chuta também, que tem que ganhar confiança, liberdade para avançar, né? Com a gente também o Dudu flamenguista, o Guga Barduco, o Gabriel, já respondi, né? O Leandro Dutra Silva tomou a bola na trave de Volta Redonda, muita dificuldade na saída de bola, ele viu assim. Igor Antônio pergunta se eu vi o Vinícius Júnior. Cara, o Vinícius Júnior hoje, o jogo foi 4-0 para o Real Madrid contra o Girona no Campeonato Espanhol. O Girona, que estava liderando até há pouco tempo aí o campeonato, né? O Real Madrid recuperou a liderança e hoje os dois se enfrentaram, né? Era um jogo importantíssimo porque o Real Madrid tinha 58 pontos e o Girona 56. Na vitória do Girona, o time reassumiria a liderança do campeonato. O Real Madrid fez 4-0 e o Vinícius fez um gol, deu 2 assistências e fez toda a jogada de um dos gols do Bellingham, que marcou 2, né? O outro foi do Rodrigo. Então o Bellingham marcou com o passe do Vinícius, Rodrigo também com a assistência do Vinícius, o próprio Vinícius fez um gol, no outro gol ele fez a jogada toda, a bola sobrou, toda dele a jogada pela ponta esquerda, sobrou para o Bellingham, que marcou. Agora o Real Madrid tem 61 pontos, o Girona 56 e o Barça 50, o Atlético tem 48. É a classificação lá do Campeonato Espanhol e o Vinícius foi decisivo hoje para fazer com que o Real Madrid vencesse e se firmasse na liderança do campeonato. O Dudu pergunta se eu acho que tem que contratar um lateral direito. Há muito tempo, mas não vão contratar agora, vai ficar para o meio do ano e se rolar. Eu acho que essa deveria ser uma prioridade há mais tempo. Ronaldo Oliveira. O Romeu Barbosa pergunta até quando o Flamengo vai jogar no Bola do Banana. Não acho que jogou no Bola do Banana, não. Tem uma partida acho que bem razoável hoje. João Cercal, o Wesley precisa ser afastado, senão vai ser o novo Muralha, tem que poupar para acabar com a carreira dele. Pode ser. Ele está sendo muito exposto, de fato, muito criticado, né? O Carlos Henrique da Silva, já li a mensagem dele. O Eduardo não gostou do jogo, aí critica o técnico, os jogadores, está bem irritado. O Nélio dos Santos fala que os laterais são de time pequeno, um exagero também, né? O Fabinho Essei sempre está conosco aqui, o Fabinho Essei, ele manda aqui, o Wesley não dá, o jogo contra a Volta Redonda ele consegue ser pior em campo, tem que voltar para a base. Ele errou muito hoje, errou demais mesmo, errou muito, foi uma atuação bem fraca do Wesley. Alexandre Paiva, pena o Gerson ter perdido o gol, começando com ele mesmo com o corta-luz. Eu queria o jogo assim, tocando rápido e desmontando a defesa, como foi em 19. Chega de chuveirinho, jogadores estáticos. O José Souza diz que o time não tem consistência. O Rafael Silva pergunta se eu acho válido a busca pelo Léo Ortiz. Eu acho que sim. Ele é um ótimo zagueiro. Agora está difícil a contratação, tá?
O João Cercal gostou da expressão flutuador. A Cristina Aires com a gente, pedindo likes. O Leonardo Vieira. O Faria dizendo aqui, muitos jornalistas acreditam que o Vitor Hugo é um bom marcador. Só eu não vejo isso. O Tite falou sobre isso, que ele é um jogador para atuar mais à frente, né? Pelos lados ou até por dentro. O Felipe dizendo que eu só critico na narração inteira. Se não está bom, eu critico. Se está bom, eu elogio. Quer que eu faça o quê? Isso é o trabalho, cara. O Leandro Prates, jogador flutuador. O negócio mudou mesmo. Rodrigo Costa, clube de membros. O Seabra falando que o Matheus é mais objetivo nas respostas. Eu falei sobre isso, né? Não foi assim prolixo. O Tite tem um jeito dele lá de responder. É cansativo, realmente. Cristina Aires, o Wesley é um risco enorme, extremamente inseguro. Para mim, o Varela é mais competente defensivamente. O Farias falando que se o Corinthians não ganhar da Portuguesa, tem que fechar as portas. O Edmilson Rubo falando que flutuador espaguete é muito usado em piscinas. O Fabrício Pilha, acho que o meio campo está sem marcação. O Ricardo Alexandre falando que o Wesley é um lateral em off, mas é empregado. Fazendo uma brincadeira com o que foi falado na coletiva. O José Rufino acha que o Wesley não tem nível para jogar no Flamengo. O George Bacelar, de novo com o filho, hoje ele sempre põe alguém na coletiva, né? O filho vai aparecer de vez em quando, ele faz parte da comissão técnica. Romeu Ferraz Fraustes com a gente, boa noite. O Dudu flamenguista acha que o Vina vai ser titular quando estiver em condições. O Vina hoje ficaria no banco, depois o Flamengo, por uma precaução, resolveu não colocá-lo, porque esse jogo é um jogo da terceira rodada, e naquela oportunidade, na terceira rodada, o Vinha não estava contratado e inscrito. E aí tirou o jogador do banco, ok. Não vejo grande problema. Mas tiraram o jogador, só perceberam agora. Perceberam antes do jogo. Aí tudo bem. Se foi ontem, se foi depois, não se consumou um possível erro. Então vamos em frente, cara. Edu Lopes, ele pediu desculpa para o Vitor Hugo, Edu, por ter escalado em posição diferente, ou posição que não é ideal para ele. Ou seja, o que o Tite quis dizer ali é que ele fez uma experiência com o Vitor Hugo numa função que não é ideal para ele. Isso ficou claro no jogo, e que a atuação dele, na opinião do Tite, pelo que eu entendi, ela foi comprometida, prejudicada em parte pela missão dada a ele, que não era a mais adequada para as suas próprias características, tá? A Fátima Cunha está confiante com o Tite, e o Wesley Gomes acha que o Luiz Araújo tem que ser titular nesse time. Rubem Barros, acho que o Flamengo está vencendo sem convencer. Ricardo Alexandre pergunta para o Tite, ele joga para o filho. Ele gosta de colocar os caras que trabalham na comissão técnica dele para participar da coletiva. Algumas perguntas ele não vai responder. Mas eu achei que o Matheus deu boas respostas. Thiago Valentim também criticando o Wesley. A Feceabra não gostou. Eu também acho esses termos terríveis. Oportunizar, flutuador foi ótimo. O Thiago Vale, a sensação que eu tenho é que falta gana ao time. Eu acho que falta gana, eu acho que assim, cara, cada jogo é um jogo, tem etapas de formação de uma equipe, calor, sabe? Nenhum time se comporta igual sempre. Eu acho que é um trabalho que requer tempo como qualquer um outro, sabe? Acho que o pessoal está com muita pressa, já quer que o time entre e jogue assim automaticamente. Não funciona assim, sabe? Se você quiser um time consistente, com um padrão de jogo, ele vai levar um tempo. O Fernando José acha que pelo tempo que o Tite está no Flamengo, para o time está melhor. Fernando, esquece o ano passado. No passado ele pegou o bonde andando, agora é um outro momento, agora que ele está tentando fazer a montagem do time de acordo com aquilo que ele acha. No ano passado foi tentar tocar o time até o final da temporada, ganhar a vaga da Libertadores. Ele não tinha o De La Cruz, agora tem que encaixar o De La Cruz no time. De que maneira vai encaixar? Qual a melhor maneira de fazer esse jogador render? Então, tem muita coisa para ser feita. Não acho que o Tite esteja há muito tempo. Para mim, eu conto esse trabalho a partir agora de 2024. Lúcio Novos também critica o Wesley. O Osni Ferreira pergunta qual seria a rotina de trabalho do Juan. Eu também não sei. Ricardo Frazão, Edivan Souza, Antônio Matos, Nélio Coelho, Luiz Marcelo, Bruno Montenegro,
Por que Luiz Araújo foi melhor em campo? O que fez para isso? Deu um passe lindo para o gol do Gabigol, uma assistência sensacional. E no primeiro tempo foi o jogador que criou mais chances e mais jogadas. Inclusive faria um belo gol, não fosse uma excelente defesa do goleiro do Volta Redonda. Então, diante dos outros jogadores, eu acho que o Luiz Araújo fez mais em campo e, para mim, foi o melhor da partida, José Lima. Mas se você discorda, tudo bem, não há nenhum problema. Alô, aqui de Deodoro Sampaio, interior de São Paulo, Wellington, SRN, para você também, meu amigo. O Flamengo tá sem tesão nesse carnaval, Robson Oliveira. Olha, não é só nesse carnaval, não. Ó, faz tempo, 2023 quase todo foi também um desânimo, né? Eu acho isso. Tite é um técnico que quer fazer a coisa certa, mas ele não está conseguindo com o elenco do Flamengo. Quando o Tite coloca os titulares, o Flamengo empata. Quando coloca os reservas, o Flamengo ganha. Então, que ele seja justo e coloque em campo os jogadores que estão rendendo mais. Eu acho que a salvação aí para esse elenco do Flamengo é o seguinte: o dia que alguém chegar lá e conseguir mostrar para os caras na prática que não há titularidade absoluta. E o Gabigol é um bom exemplo disso. Ele era titular absoluto, intocável até pouco tempo. E hoje ele é um reserva, né? Então tem que fazer com que exista competição. Se não tiver competição, a pessoa se acomoda. E a tendência é o rendimento cair. Tem que ter competição. Se o Luiz Araújo está entrando bem, mantém o Luiz Araújo. Se o Bruno Henrique está jogando bem, mantém o Bruno Henrique. Wesley Varela, quem está jogando melhor? Quem estiver jogando melhor, na avaliação do professor, fica no time. E por aí vai. É assim que tem que acontecer as coisas. Ayrton Lucas é lateral e não zagueiro. Eu sei disso. Eu sei disso. Fez, inclusive, o terceiro gol hoje do Flamengo. É um cara também que há algum tempo não joga bem, né? Está devendo aí atuações no nível que teve quando chegou ao Flamengo e foi até convocado para a seleção brasileira. Acho que a chegada do Vinha vai fazer com que ele melhore o nível de atuação, porque a concorrência vai ser pesada e, na minha opinião, o Vinha vai ser o titular da equipe do Flamengo. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado aqui no nosso canal. A camisa 7 que foi do Ribeiro caiu bem nele, hein? Nós em Portugal, tá falando do Luiz Araújo. Ele jogou bem. Ele jogou bem. E ele cumpre essa função tática de compor o lado do campo na marcação e chegar ao ataque muito bem. Ele é um jogador muito forte fisicamente. E é um bom jogador. Tecnicamente, ele é um bom jogador, o Luiz Araújo. Então, ele foi bem. Eu acho que ele cresceu aí no conceito. Matheus Nascimento, não gostei do Wesley hoje. Realmente, o Wesley, que já teve bons momentos, já fez boas partidas no Flamengo, ele hoje foi muito mal. Eu não me lembro de um cruzamento que ele tenha conseguido acertar hoje. Ali, a lateral direita, realmente é um problema. O Matheus Cunha jogou bem? Sim, Matheus Cunha é um bom goleiro. Teve bons momentos na temporada passada, acabou falhando naqueles jogos contra o Olímpia na Libertadores, a pressão muito grande, acabou saindo do time, né? Mas ele é um bom goleiro, e é um goleiro jovem. Cláudia e Marisete, a dupla que está em todas as lives. Que ótimo, sejam bem-vindas e sintam-se em casa por aqui. Não é isso, galera? Fala, João, tudo bem? O Luiz Araújo jogou muito, mas o que achou do Arrascaeta? Achei que fez a diferença no jogo. Olha, vocês sabem que eu sou suspeito para falar do Arrascaeta, né? Porque eu não conheço alguém que elogie mais o Arrascaeta do que eu. Não conheço. Eu sou fã do Arrasca. Mas o Arrasca é um cara que eu acho que ainda está muito longe do que ele pode ser, do que ele já foi um dia. Ele deu um belo passo para o gol do Ayrton Lucas, o que é natural nele, a capacidade dele é enorme, ele é um craque. Mas, por exemplo, aquele gol que ele perdeu na jogada do Gerson, que o goleiro rebateu, é um lance que, se ele tivesse
100%, dificilmente perderia, porque ele é um jogador decisivo. Arrascaeta é um meia que tem, além de muitas assistências, tem muitos gols também marcados na carreira. Então eu acho que o Arrasca é um cara que ainda pode melhorar muito, e a hora que ele melhorar muito, você não tem a dúvida que o Flamengo vai melhorar muito, porque ele é o jogador mais importante do Flamengo desde o dia que ele pintou na Gávea, em janeiro de 2019. É a minha opinião. Tudo passa pelo debochado Arrascaeta. Se a dupla Gabigol e Bruno Henrique entrou para a história do Flamengo, deve muito a Georgian, porque ele só servia. Ele é um grande jogador, mas está devendo muito. Olha aqui. Nada como um dia após o outro. Como essa vida dá volta, hein, minha gente? Rodinei e Pará eram 100 vezes melhores do que o Wesley. Olha, nós temos que levar em consideração economia na veia. Grande abraço para você. Que o Wesley, ele é um jovem. Ele é um jogador ainda em formação, ele é muito novo, ele tem potencial, ele tem uma capacidade física impressionante, mas ele tem deficiências técnicas. O Rodinei e o Pará, quando chegaram ao Flamengo, já eram mais experientes. Principalmente o Pará, já tinha passado por Santos, e Grêmio e outras equipes, né? Mas realmente, na parte técnica, o Rodinei e o Pará, eles executavam melhor a função de cruzamento do que o Wesley. O Wesley não sabe cruzar. E o Varela também tem algumas limitações. Ou seja, realmente a dupla Rodinei e Pará, ela era melhor do que a dupla Wesley e Varela. Que loucura, hein, minha gente? O mundo gira, capota e dá volta. Seguinte, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0. O Flamengo começou com um time alternativo, digamos assim. O De La Cruz sendo o único responsável pela armação das jogadas. Eu particularmente gostei da estratégia do Tite em dar ritmo de jogo a alguns atletas. O goleiro Matheus Cunha botou o ataque novamente, Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo. Luiz Araújo novamente fazendo uma boa atuação, Gabigol marcando gol, Bruno Henrique sendo ativo no ataque. Eu acho que a estratégia do Tite foi correta em dar ritmo. No segundo tempo ele botou a cavalaria em peso, e aí o Arrascaeta, nossa, é muito gênio. Eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas, dito isso, sobre o resultado assim, o Flamengo fez o dever de casa, tinha que vencer sim o Volta Redonda, venceu, beleza. Mas o pós-jogo foi o que me chamou muita atenção também. A entrevista coletiva do Tite foi muito boa. Antes de começar, ele mesmo pediu a palavra e falou: eu preciso fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Coloquei ele numa função que não é dele. Por vezes queremos oportunizar os atletas, mas erramos. Ele é 10, 7 ou 11. Não é segundo jogador de meio de campo. O Vitor Hugo ele fez essa função na partida contra o Volta Redonda. O meio de campo que começou o duelo foi Alan, Vitor Hugo e De La Cruz. E no entendimento do Tite, esse posicionamento não é o ideal para o Vitor Hugo. Embora ele já tenha feito algumas vezes, até com o Dorival Júnior, enfim. Mas, no entendimento do Tite, ele não teve uma boa escolha em relação a Vitor Hugo, pediu desculpa publicamente. Cara, eu sou muito fã do Tite no lado humano da coisa, assim. Eu acho que o Tite vai muito bem nessa gestão de grupo. E mais uma vez ele deu uma bola dentro. Eu tenho certeza que o Vitor Hugo gostou bastante de ter escutado isso. Mas a grande parte da entrevista do Tite foi quando ele falou do gramado. Ele esculhambou o gramado, largou o aço. Se antes eu critiquei o Tite por não ter criticado o gramado, quando ele teve a oportunidade, quando questionaram para ele, ele foi falar da bola do futebol carioca. Tudo respeito, Tite, na boa. Você dizer na ocasião que a bola prejudicou mais que o gramado, na minha opinião, isso que você fez foi um erro. Só que hoje você corrigiu esse erro ao largar o aço, criticando o gramado do Maracanã. E ele até mencionou o lance do segundo gol do Flamengo, que foi de pênalti do Pedro, porque o Arrascaeta ele só sofreu pênalti porque o jogador adversário, ao dominar a bola, ele errou o domínio da bola por conta do gramado.
Essa é a verdade. A bola escapuliu do pé dele, quando ele foi tentar recuperar, derrubou o Arrascaeta foi mais rápido. Mas, de fato, se você analisar o lance, foi culpa do gramado. Gente, tá faltando, já passou dos limites. Já virou falta de respeito. Não é porque é Flamengo, não. Mas olha a quantidade de investimento que o Flamengo faz. Olha o risco que esses jogadores correm. Mesmo assim, tem os jogadores do Volta Redonda também. Os jogadores não merecem, ninguém merece se arriscar a jogar naquele gramado que é o Maracanã atualmente. É um pasto. É uma coisa tenebrosa. É ridículo, é vergonhoso. O que falta para Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã, conseguirem deixar o gramado em bom estado? Entra ano, sai ano, é sempre a mesma história. Não dá. É ridículo. Nem os jogadores se sentem mais confortáveis jogar naquele gramado. Então, parabéns ao Tite por ter criticado, por ter largado o aço mesmo no gramado do Maracanã. Felipe, maestro, que jogou com a camisa do Flamengo hoje, técnico Volta Redonda, também criticou o gramado do Maracanã, inclusive mencionando que o Raulino de Oliveira hoje tem um gramado melhor que o do Maracanã, o que é uma vergonha, com todo respeito ao Raulino de Oliveira, mas estamos falando do Maracanã. O maior templo do futebol brasileiro é o Maracanã. Na entrevista coletiva também, dando continuidade, Bruno Spindel disse que levou um susto quando viu a notícia sobre a possível saída de Juan, hoje gerente técnico, para a seleção brasileira. Ele também mencionou que o ex-jogador continua trabalhando normalmente. Mas por quê? Ele recebeu o convite e o Flamengo está tentando ficar com ele. A pergunta é, sério que o Flamengo precisa tentar ficar com o Juan? Eu queria fazer um questionamento aqui. Qual a diferença que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito ao Juan, é ídolo no Flamengo. Mas sério, gerente técnico, se perder o Juan para a seleção brasileira, o que vai mudar no dia a dia do Flamengo? Nada. Juan lá e não tendo Juan lá é a mesma coisa. Então eu não vejo por que o Flamengo fazer um esforço para ficar com o Juan. Com todo respeito ao profissional Juan, mas o cargo de gerente técnico foi criado há pouco tempo, nem existia esse cargo. Inclusive o Flamengo parece um banco, é gerente para tudo qualquer lado. Mas vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, após o jogo, Marcos Braz deu entrevista à Zona Mista para alguns jornalistas. Ele foi questionado sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, renovação de Gabigol, Mateuzinho, Thiago Maia, e ele abriu o jogo. Inclusive o Marcos Braz estava até sumido, mas hoje botou a cara. Ele foi questionado sobre a renovação de Gabigol, ele disse, vai ser resolvido na hora que for possível. Tenho certeza absoluta que com um bom tom para Gabigol e para o Flamengo. E aí, a jornalista, se eu não me engano, é Isabelle Costa. Eu posso errar na voz, mas eu acho que a voz era dela. A jornalista vai lá e pergunta, mas o Flamengo tem um interesse em renovar? O Marcos Braz vai e responde, a situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e com um bom tom para o Flamengo. Então, assim, na minha opinião, fica um mistério. Ainda não é certo o Flamengo renovar com o Gabigol pelo visto. O Flamengo vai fazer tal como fez com outros jogadores no passado recente. Com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique. Vai esperar, vai ganhar com o tempo, e é isso. Sobre Mateuzinho e Thiago Maia, ele foi questionado. E ele falou o seguinte, sobre as saídas, né? Mateuzinho para o Corinthians, venda, e Thiago Maia para o Internacional, também venda. E ele respondeu, eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito ainda que o Mateuzinho ainda sai um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Óbvio, já existe acordo de valor, já existe acordo, forma de pagamento. O acordo que ainda não tem é o percentual da multa caso o Corinthians atrase o pagamento da parcela. O Flamengo pediu 25%, o Corinthians não aceitou e eles estão negociando isso agora. Outra coisa que foi pauta na entrevista coletiva do Tite, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, ele foi questionado sobre Igor Coronado, porque o empresário do Igor Coronado disse que o Matheus ligou para o Igor para sondá-lo a respeito da situação dele, e ele foi questionado, o Matheus foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, e ele disse o seguinte, a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off, deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação, e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir.
A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele, como estava a situação. Depois disso, foi conversado com a direção. E aí, o Marcos Braz foi questionado sobre isso, e ele disse: 0, não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance 0 é de respeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou. Exatamente o que a gente já havia comentado aqui, que o Flamengo não tem interesse na contratação do Igor Coronado nesse momento, e o Corinthians está muito próximo de acertar a contratação desse jogador. Sobre Léo Ortiz, Marcos Braz foi questionado se ainda existe a chance de contratação desse atleta. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Léo Ortiz está em campo pelo Red Bull Bragantino como titular. É muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes e números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor. O Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando nem precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então não tem novela. Se tem negociações responsáveis e transparentes, em que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, e eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta. Pertinente ainda de fazer algumas contratações. E é isso que o Flamengo está tentando se reforçar. Ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. Então tá aí, Marcos Braz deixando muito claro que o problema com o Léo Ortiz é dinheiro. O Bragantino pede uma coisa, o Flamengo quer pagar outra. E eu avisei para vocês que não tinha nada encaminhado aí, como a imprensa paulista noticiou. Não tem nada perto de acontecer, continua a mesma coisa. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram toda a repercussão da vitória do Flamengo, puderam ver as opiniões dos jornalistas, comentaristas. O Flamengo tem muito a evoluir ainda e a tendência é essa. E nós estaremos aqui continuando acompanhando tudo isso, trazendo para vocês toda a repercussão, né, ao longo aí da trajetória dessa temporada do Flamengo, que tem campeonatos importantes pela frente ainda. Inicialmente no Campeonato Carioca, Guanabara, depois Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas, inicialmente ainda percebemos que o Flamengo tem muita coisa para poder melhorar, e isso deve se acontecer. Mas, por hora, o Flamengo venceu 3-0 e conseguiu marcar 3 gols e conseguiu também, né, assim, ter algumas peças que se destacaram. Vimos também informações com o Vene Casagrande e tudo envolvido aí com renovação do Gabriel Barbosa, né, possíveis contratações e muito mais. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos e até o próximo. Nos vemos no próximo vídeo.